Olá, eu sou Mariane Alcântara do Casal Machado, estou em Areal, no Rio de Janeiro, para conhecer uma das maiores vinícolas do Rio de Janeiro, a Vinícola Arouca. Vem conhecer comigo! Então, senhora Mariane, aqui nós conseguimos ver na nossa vinícola, Vinícola Arouca, a diferenciação dos vinhedos que estariam lá no sul, né, e do vinhedo aqui da dupla poda. Então, nós produzimos na dupla poda. Se vocês fossem no sul hoje, vocês encontrariam um vinhedo daquele jeito, que é um vinhedo que está, as uvas estão descansando, né, elas estão em dormência. Então elas ficam secas, a gente não coloca nenhum adubo, nada nelas, elas ficam assim até que a gente faça a poda em agosto. Essas uvas aqui não, elas estão na dupla poda, essa é uma Syrah. O que acontece então com a Syrah? Nós fazemos a poda igual aquela uva, tá? Que é uma uva de mesa, então a gente faz a poda em agosto, quando chega... Os cachinhos saem, a gente arranca os cachinhos, então ela fica de agosto a fevereiro, verdinha, bonita, mas sem
cacho. Por que que a gente não quer cacho nessa época? Porque chove muito. A uva fica grande, mas fica aguada. Então fica com pouco açúcar, pouca variação de temperatura. O nosso verão é quase que constante, temperatura alta. Então quando chega em fevereiro, a gente faz a segunda poda. Então essa poda que a gente faz, aí sim sai os cachinhos, a gente deixa acontecer. Mas para a uva, para o pé de uva ficar assim verdinho, nós temos que colocar adubo. Então assim, é uma agricultura, é uma vitivinicultura mais cara, sim, que a gente tem várias etapas a mais do que o modelo tradicional que é da Europa, que é do Sul. Entendi. Mas a gente aqui, neste inverno, a gente consegue 1 mês e meio seco, que é o que está acontecendo agora, está seco, então essa uva ela vai perdendo água, né? Nós temos aqui uma variação de temperatura muito grande, então a gente consegue dar aqui 30 graus durante o dia e 8, 9 graus à noite. Então essa variação de temperatura faz com que a casca fique mais grossa, produza mais flavonoides, essas substâncias que são bons para o vinho. E o nosso vinho e a nossa uva fica com bastante brix, bastante açúcar, que produz bastante álcool. Então os vinhos produzidos aqui são vinhos de guarda, são vinhos que a gente entende estão fazendo a diferença, a gente está vendo, já estão ganhando premiações, todos esses vinhedos, esses vinhos que estão sendo produzidos nessa técnica de dupla poda. Ou tem mais? Essa daqui é a Syrah. Nós só temos 17 espécies só. Só? Imagina só. Da vitivinífera. E a gente tem 2 que é de mesa. Então aquela uva de mesa a gente conduz ela normal. Vamos, antes da gente ir na adega, isso é uma coisa que vocês vão ter, opa, não é essa, vantagem de ver. Ainda bem que você está com agasalho e eu estou resfriado. Deixa eu só ligar aqui a luz. Então, apresentar para vocês aqui, essa é a nossa câmara fria, em que nós colocamos a uva após a colheita. Isso é um diferencial que nós temos, por quê? Porque nós não, depois da colheita, que é aqui do lado, assim, os vinhedos aqui da vinícola, fica aproximada, no máximo 1 quilômetro de distância, então a gente colhe e o mais rapidamente a gente traz a uva aqui para dentro da câmara fria. Por quê? Quando você corta a uva, e ela já pode começar a fermentar. Então, em vez da gente deixar lá na vinícola para já processar e começar a ganhar calor, nós colocamos aqui dentro da câmara fria, que é o que vocês vão ver. Então nós temos aqui uma uva que foi colhida ontem, tá? Essa uva aqui é a Merlot. Então nós temos aqui os cachinhos da Merlot que foram colhidos e ela fica aqui nessa temperatura e deve ser processado amanhã essa uva. Já? Então, rápido assim? É rápido, ela fica aqui 2 dias só para ela ficar com a temperatura de 5 graus, 7 graus. E quando a gente leva para vinícola, a gente não leva todas as caixas, a gente vai levando devagar para que elas fiquem com essa temperatura para não fermentar. Então isso é uma vantagem às pessoas que não têm vinícolas no seu local, de ter que transportar 100, 200 quilômetros. Então isso faz um diferencial na produção do vinho, está bem próximo, tá? Ter esse apoio de câmara fria para poder depois levar para a vinícola. Vamos experimentar aqui a uva Merlot? Nossa, é muito doce. Muito doce. Que delícia. Vamos sair daqui de dentro. Gente, que delícia. Ali tem 400 e
por volta de 480 quilos de uva que a gente colheu de um campo nosso. A gente até pode mostrar. Então, isso aqui, vamos. Então, essa é a nossa adega, que nós temos aqui a produção de 2022 ao fundo, que foi nossa primeira colheita. Sim. Então, a gente produziu por volta de 500 garrafas, 2023 e 2024. 2023 e 2024 por volta de 4.000 cada uma colheita. Tá? Esse ano a gente espera produzir um pouquinho mais de 10.000 garrafas de vinho, né? Então nós temos aqui a preferência do proprietário é por vinhos varietais, então assim, da mesma variedade, mas nós temos dois cortes, que são blends, misturas de vinho. Um é o corte bordalês, que é um reserva da casa. Então esse é um corte famoso lá em Bordeaux, que a gente tem aqui dentro a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Cabernet Franc. Então você tem esses três vinhos. O problema não é juntar, é a quantidade, é a proporção de cada um, e isso faz uma diferença. A gente tem que ter apoio de enólogos para poder entender qual a proporção. Sim. E nós fizemos aqui também um corte arealês. Aqui, então, esse corte foi promovendo aqui a cidade de Areal. Então, nós temos aqui o Syrah com o Merlot. Tá? Então, esse é o corte arealês. Está aqui numa barrica, tá? Francesa. Aliás, desculpa, eu estou trocando. É uma barrica americana, porque nós temos o Syrah. Então, quando eu tenho o Syrah, o vinho Syrah sempre pede uma barrica americana. Já, então aqui outro Syrah, que está numa barrica americana. E aqui o Cabernet Franc, que está numa barrica francesa. Então, sempre a gente privilegia para envelhecer em barris, tá? O Syrah sempre em barricas americanas. Então, a maioria dos vinhos, como eu estou falando, é varietal, tá? Então, eu tenho aqui o Malbec, tenho o Syrah, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Tenho também o suco de uva, que a gente faz com as nossas uvas de mesa, delícia, que vocês já provaram, né? Então, esse é o suco da uva Niagara com Bordeaux. E nós temos também, fizemos também um pouquinho do vinho da uva Niagara. Então, isso também é uma uva de mesa, nós produzimos pouco, mas nós temos aqui. Mais de 10.000. Você imagina que isso aqui não cabe mais. Né? A gente vai ter que aumentar. Fazer outro local. Já tem outro local. Esse aqui é o vinho mais difícil de produzir, o vinho Viognier, né? Porque a uva, ela um ano dá, o outro ano não dá, então dá bem pouquinho, então é uma uva difícil da gente produzir, mas nós temos aqui o vinho Viognier, tá? O nosso Cabernet Sauvignon é muito interessante porque os enólogos que vêm aqui, os sommeliers, veem a diferença e falam: esse Cabernet Sauvignon não tem perazina, que é uma substância que você sente um pouco similar a um pimentão. Então, quando vocês forem lá em cima, a gente tem a uva Cabernet Sauvignon no pé, que ainda não está madura, e aí sim, ela está com gosto de perazina, vocês vão sentir. Mas quando ele está bem maduro, e aqui a gente tem essa vantagem de ter muito sol, a maturação lenta que acontece, essa perazina desaparece. Então, o nosso Cabernet Sauvignon, os sommeliers disseram que está muito bom. Esse aqui é o nosso vinho Syrah. Esse vinho Syrah, ele foi produzido sem a levedura que se usa na maioria dos locais, que é uma levedura industrial. Então esse aqui é que a gente chama de nativo. A gente tem também o Syrah feito no processo normal. Vamos ver se eu dou sorte. Então, esse Syrah aqui tem uma diferenciação, tá? Então esse aqui eu sei que é um Syrah que foi produzido com as leveduras que se usa, as Saccharomyces, que é um tipo de levedura, que é a levedura que se usa, mas ela é industrial, ela é processada. Então, este aqui é o vinho Viognier, que eu comentei, que é uma uva difícil
de produzir, a produtividade é pequena, mas o vinho é muito bom. Eu estava comentando com ele a respeito do rótulo, porque a maioria não tem. Não, ele estava me explicando por que não tem, e ele pegou os que tem, que são esses aqui que ele está explicando. Isso, que são os vinhos que a gente leva para alguma degustação, e a gente coloca o rótulo. Então aqui eu tenho o Sauvignon Blanc, tá? Então esse Sauvignon Blanc também é muito bom, ele é muito frutado, né? O álcool dele é uma quantidade bem grande, né? 14,9, então ele é bem alcoólico, exatamente por causa dessa nossa condução aqui da dupla poda. Vamos ver aqui o outro que eu tenho aqui com... E aqui o Cabernet Franc. Então aqui eu tenho o Cabernet Franc, tá? Então esse vinho que também ficou muito bom, ele não tem perazina, tá? A gente também não sente perazina nele, tá? E sempre acima de 14 graus alcoólico, que é o que a gente fala de vinho de guarda. Vamos falar do reserva, que eu acho que eu tenho reserva. Não sei se eu estou falando demais, vocês acharem que eu estou... Então, este é o nosso vinho reserva, que é um dos poucos que o proprietário faz o corte, a mistura. Então esse aqui é o corte bordalês, tá? Corte da região lá de Bordeaux, da França. Então a gente tem aqui a uva Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Franc, tá? Então esse é o corte, é o vinho reserva da casa. Aqui a gente recebe, quando tem lá a degustação, que ainda está sendo feita aqui embaixo, então tem um banheiro masculino e feminino. Aqui à frente nós temos então porta-enxerto. Isso é uma coisa que é interessante de entender, porque que nós, todo lugar do mundo agora planta com porta-enxerto. A gente não faz a plantação da uva, né? A gente podia plantar direto no solo, tá? Era o que era feito até 1863. Então, a partir de 1863 teve uma praga chamada filoxera na Europa, e essa praga dizimou os vinhedos, 2/3 dos vinhedos, inclusive a uva Carmené, que foi entendeu-se que não existia mais, ela com essa praga, que a princípio o entendimento é que foi um caramujo chamado filoxera, que veio dos Estados Unidos, tá? E é até interessante porque que só veio em 1863 e não veio antes. Porque antes os navios eram navios à vela, ficavam 6 meses em viagem. Então esses 6 meses acontecia uma quarentena, os caramujos morriam. Mas quando em 1860 que apareceu os navios a vapor, as viagens ficaram muito curtas, um mês, menos de um mês. E aí o caramujo chegou vivo na Europa e, como não tinha defesa, né, as uvas começaram a morrer, eles não sabiam. Então, em 1890, eles entenderam que o problema era esse caramujo, e o que eles utilizaram? A mesma planta dos Estados Unidos, que era da América, né, que era imune a essa filoxera, eles trouxeram. Então eles plantam esse porta-enxerto, essa uva americana, e em cima fazem enxertia do que a gente quer. Então todos os vinhedos hoje do mundo, elas não fazem a plantação que a gente chama de pé franco, que é ali só tem, por exemplo, Syrah, só tem direto. Não é feito assim. É feito com porta-enxerto para prevenir doenças de solo. Sim. Uma delas a filoxera. E interessante que a Carmené, ela só foi achada de novo em 1990, porque levaram para o Chile, e no Chile a pessoa achava que era Merlot que ele tinha, então estava lá misturado, porque o europeu que saiu, que levou para lá para o Chile, achou que era só Merlot.
E não era Merlot, era Merlot e Carmené. Então ele tinha alguns pés de Carmené. E aí um ampelografista, que é uma pessoa que faz a leitura pela folha, consegue identificar qual é o tipo de uva pela folha, ele falou assim, não, isso aqui não é Carmené, isso aqui não é Merlot, isso é Carmené. E aí mandou-se um fax lá do Chile, naquela 1990 ainda não tinha foto digital, igual a gente tem hoje, mandaram para a Europa, e lá as pessoas confirmaram pelos livros antigos que era Carmené. Então o Chile, uma das uvas símbolos hoje do Chile é o Carmené, que foi, vamos dizer, ressuscitado. Bom, aqui o proprietário quer fazer uma pisa da uva, que seria um lagar, então ali você tem água, né? Você pisaria ali para limpar, e ali você pisaria a uva. Não sei se a gente vai usar a nossa uva boa, né? Talvez a de mesa, mas a experiência de se pisar a uva, né? Então, nós estamos aqui nessa área de recebimento das uvas, né? Então a gente faz a colheita, manda para a câmara fria, fica lá 1 ou 2 dias, e aí, quando estamos prontos aqui, a gente traz a uva para fazer o processamento, e essa uva vem de forma, não traz todas, então a gente vai trazendo as caixas de acordo com o processamento. Então essa é uma máquina chamada desengaçadeira. Então ontem nós tivemos o processamento, então hoje ela está sendo manutenida para o próximo processamento. Então os cachos de uva entram nessa máquina, sai a parte fibrosa, tá? Por um lado, e aqui sai as uvas, só as bagas, tá? Então vem um pouquinho pode vir alguma sujeira, algum galhozinho menor, então a gente faz a seleção dessa mesa seletora, essa seleção é manual, que é importante, né? Então a gente faz essa seleção manual, e aí a uva cai numa mastela, que é uma panela grande que a gente tem ali, e a gente aí decide, se for uva branca, ela já é processada, já é prensada, porque a uva branca só vai o líquido, só vai o suco da uva, e a uva tinta não, a gente já coloca a uva dentro dos tanques de fermentação que vocês vão ver daqui a pouco. Então esse aqui é o que é feito nessa área de processamento. Vamos falar aqui também do nosso laboratório, tá? Então o nosso laboratório é muito importante, porque a gente faz aqui as análises da uva. Então a gente precisa primeiro decidir colheita, então nós temos que medir aqui Brix, pH, acidez, que é o básico. Então isso é feito aqui, nos auxilia nessa decisão da colheita, tá? E depois da uva processada a gente vai acompanhando aqui também densidade, a gente vai acompanhando o álcool que é produzido, se terminou a fermentação ou não terminou, né? Depois a colocação de sulfito, né? Como ficou a acidez dessa uva. Então esse laboratório é super importante, mas a gente tem sempre que observar o quê? Quem produz não mede, e quem mede não produz. Então, para nós mandarmos para o mapa, o nosso laboratório ele não é utilizado. A gente manda um laboratório especializado, faz a análise e assim manda para ter essa informação correta para um laboratório. Aí você pega o vinho garrafa lá no mercado e acha que é só beber. Tem todo esse processo. Exatamente. Então, nós estamos aqui na área dos tanques de fermentação, tá? Então, esses tanques de fermentação, de acordo com a quantidade de uva que eu tiver, eu vou escolher eles, tá? Então, uvas que já são uvas tintas, eu coloco a baga aqui dentro, eu não coloco o suco, elas ficam aqui dentro desse tanque, e aí a gente coloca essa levedura, que é a Saccharomyces, que é o industrial, todo mundo usa, tá? Então fica aqui dentro dos tanques, e 7 a 8 dias ocorre essa fermentação. Essa fermentação ela pode ser até muito rápida, e a gente não quer uma fermentação rápida, 1 ou 2 dias. Por quê? Porque
não agrega o valor da casca. Então o que a gente vai fazendo aqui? Uma fermentação lenta. Então a gente mantém através desses dutos temperaturas de próximas de 20 graus, 21 graus. Se deixar a fermentação, vai a 28, 29 graus muito rápido. Então a fermentação ela produz duas coisas, na realidade três. Ela produz o gás carbônico, ela produz calor e ela produz o álcool. Então nesse processo, uma fórmula lá do que a gente tem, a fórmula química do açúcar, da frutose, quando ocorre essa fermentação, são três coisas que acontecem. Então o principal é a produção do álcool, tá? Também a temperatura aumenta, tá? Então produz temperatura e gás carbônico. Só para você ter uma ideia, a gente coloca aqui 1.000 quilos de uva, 10%, por volta de 10% vai embora como gás carbônico. Nossa. Então perde-se bastante, só para ter ideia de como é um processo bem complexo. Então nesse tanque aqui nós temos a uva Tempranillo, que nós colhemos no sábado e processamos na segunda-feira. Então essa uva Tempranillo, tá, é a primeira colheita nossa, tá, é um vinhedo novo, produziu essa quantidade de suco, aqui dentro tem as bagas, tá, então ele ainda não começou a fermentação. Se já tivesse começado, a gente até podia ver as borbolhas, esse gás carbônico que é expulso, Então, esse tanque aqui, então você vê a temperatura que está, Nós temos que manter a temperatura, no momento não é o caso porque não está havendo fermentação, mas a gente precisa de temperatura para conservar. Bem geladinho. Bem geladinha. Então aqui nós estamos na área de invase, tá? Que não está sendo usada agora, A gente só vai usar daqui a 3, 4 meses, quando a gente processar essa safra. O vinho é colocado nesses tonéis, em 2 semanas ocorre essa fermentação que a gente chama de alcoólica, depois tem mais uma fermentação que é a malolática, que é a transformação do ácido málico em lácteo. Depois disso o vinho fica pronto, mas a gente deixa envelhecer nos tonéis até aproximadamente dezembro. E aí, em dezembro, a gente decide se vai botar direto lá naqueles barris que a gente filmou lá na nossa adega, tá? Ou se a gente vai engarrafar. Se a opção for engarrafar, então aqui tem as garrafas são lavadas a 80 graus com água bem quente para poder fazer essa limpeza das garrafas. E aqui o vinho entra e enche as garrafas. Como é que é esse encher as garrafas? Ela é uma mangueira que é conectado direto lá nos tanques, então não tem contato manual, passa num filtro, uma bomba que puxa o vinho aqui para dentro e aqui enche a garrafa. O processo de arrolhamento é feito aqui, é bem interessante porque a gente não é só colocar a rolha, tá? Quando a gente vai colocar a rolha, a gente joga um pouco de gás, que no caso nós temos ali o nitrogênio. Então esse gás é importante porque a gente expulsa o oxigênio e deixa o nitrogênio, que é um gás inerte. Inclusive isso é interessante, que a gente às vezes vê um vinho que a gente compra em mercado ou vai num restaurante, ele está avinagrado. Por que ele está avinagrado? Porque entrou o oxigênio. Então o oxigênio faz com que comece a avinagrar o vinho, estraga o vinho. E é um vinhedo que nós temos aqui na frente a Niagara, então você vê que é a mesma condução ali, nós temos, ela está em dormência. Está inerte, né? Está inerte. E mais ao fundo, nós temos Sauvignon Blanc. Então aqui, de novo, a gente consegue ver essa diferenciação de um vinhedo que seria na Europa, no sul, e um vinhedo que é conduzido na dupla poda. Tá? Vamos lá? Nós temos um vinhedo que foi feito em 2022 e um vinhedo que foi em 2019, que foram os nossos primeiros. Então, desse lado aqui, nós temos a Cabernet Sauvignon, Merlot e Franc. E aqui eu tenho Taná, Malbec, Montepulciano e Sangiovese. Eu queria que vocês dessem uma paradinha aqui, Mariana, para você dar uma olhadinha na nossa
Cabernet Sauvignon e sentir aquela pirazina que eu falei. Você quer ir conosco? Vamos sim. Então, nós temos aqui o nosso funcionário William, que está fazendo a colheita de bagas para fazer análise do Brix, da uva, para saber ponto de colheita. Então, isso tem que ser feito agora, no início, uma vez por semana. Depois, a gente faz, quando está chegando perto, 2 vezes por semana ou até mais. Então, que é importante a decisão. Então, nós vamos ver aqui a uva Cabernet Sauvignon. Se você consegue identificar nela que ela não está em ponto de colheita ainda, se você consegue identificar aqui Essa é a mesma que eu comi lá, não? Não, aquela que você muito pegou docinha. é Merlot, Tá. porque ela já está no ponto de colheita. Essa daqui ainda não está no ponto. A gente consegue ver a semente que ainda está um pouquinho verde. Uhum. Então, ela deve estar aqui por volta de 15 de Brix, mas ela vai chegar a uns 23, 25, 26 de Brix, que é 26% de açúcar. Por isso que você sentiu aquela Merlot bem docinha, ela deve estar com uns 25 de Brix. Nossa. Então, esse é o nosso vinhedo aqui de Cabernet Sauvignon, ele vai até ali na frente, são quase 1.500 pés de Cabernet Sauvignon. No meio eu tenho Merlot. Interessante também ver essa transição, se quiser ver a diferença de folha, uma folha um pouquinho diferente, é bem... Cadê? As uvas vitiviníferas, elas são bem próximas às folhas. Eu acho até que a Malbec que a gente tem aqui já é um pouco mais diferente, a Taná, mas essas uvas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot são bem próximos. Então esse nosso vinhedo ainda não está marcado, nós não estamos recebendo turista com frequência, tá? Mas a ideia é que eles vão ter a marcação para poder ver a transição de uma uva para outra, tá? E aqui na frente, só toma cuidado com formiga, você está de bota. Então aqui eu tenho Cabernet Sauvignon, vamos esquecer esse meio. E ali é Merlot. Não sei se você consegue ver uma diferenciação nas folhas, é bem pouco, tá? Mas você consegue ver. Essa aqui é a Merlot que você experimentou lá, que já foi colhida, mas essa aqui não está no ponto de colheita. Então talvez você ainda possa sentir aí uma perazina nela. Tem. Tem mesmo. De novo. Fica mais forte, fica amargo, fica mais o quê? Fica um pouquinho mais amarguinha. Amarguinha, né? Então, com um pouco açúcar. A semente, de novo, não está tão moreninha. Então essa é a nossa uva Merlot. Show. Gente, eu vou aqui. Então, Vamos. É o ponto ideal, hein? Vamos dar a volta aqui. Vamos só dar a volta para você ver ali a ponta, essa parte turística. Uma parte que tem o nosso equipamento de meteorologia. Se você quiser filmar. Ponto alto. É alto? É o mais alto. Eu tô conseguindo ver tudo. Aonde for ver, a Dani vai. Também eu não vejo, né? Lá também é de vocês? Lá é onde você passou na estrada, é nosso. Ah, tá. Nossa, é bem alto lá, né? Você desce, né? Inclusive essa parte que não é nossa, aquele vale ali não é nossa. Essa reta aqui assim que é nossa. Essa frente é nossa. Mariane, aqui nós temos o nosso centro de degustação, então aqui é o local que nós queremos receber as pessoas que vão nos visitar para degustar nossos vinhos, para comparar vinhos de barrica com vinho que não foi para barrica, para comparar um Sauvignon Blanc nosso com um Sauvignon Blanc de outro local. Então, esse é o nosso centro de degustação. Então, ele está bem adiantado, tá? A gente quer inaugurar ele daqui a uns 2 meses, tá? Então, nós vamos ter essa área de degustação e nós vamos ter também aqui
a área para receber chalés. Esses chalés talvez demorem um pouquinho mais, uns 6 meses. Talvez final de ano nós já consigamos receber aqui os hóspedes. Só cuidado aqui com a pedra. Tudo bom? Seu Renato, tudo bom? Posso entrar aqui? Tudo bom? Então, esse é o salão principal, tá? Então, nesse salão, nós teremos ali uma lareira, tá? E aqui um telão retrátil para a gente apresentar, fazer apresentações da nossa propriedade, fazer apresentação de filmes. Então, tem uma parte cultural também. Nós temos várias opções de locais para as pessoas ficarem, vai depender daquilo que está fazendo. De repente a gente vai ter, como eu falei, degustação dos vinhos nossos, ou degustação de quem gosta de Cabernet Sauvignon, experimentando Cabernet Sauvignon nosso de barrica, sem barrica, com outros Cabernet Sauvignons. Então essa é a ideia do proprietário. Pronto, vai ficar então já pronto, hein? Isso aqui vai ser um bar, então assim, de novo, um outro ambiente. Essa aqui é a cozinha, que ainda não está pronta, tá? Então, recebimento de pratos, área fria, área quente. Então, essa aqui vai ser a nossa cozinha, tá andando. Os banheiros eu acho que não é o caso de mostrar, ou vocês querem ver o... Não. Então, aqui essa parte, né, que a gente coloca lá um vinhedo, que é o vinhedo de Cerrato, Rio Sul. A Siriema. Aí a gente tem a nossa Siriema, que é a mascote aqui né, anda em casal, a outra deve estar ali. Esses aqui são os banheiros. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte aqui. Aqui está coberto, está pronto, mas a gente tem uma rosa dos ventos, é só questão de... Então aqui embaixo nós temos uma adega, aqui em cima vai ter água, a gente vai botar água, ali no meio vai ter deve ter um ponto de luz, um fogo, então vai ficar coberto aqui, vai ser mais um ambiente. Aqui a gente consegue ver aqui a jabuticabeira e ter essa visão aqui um pouco da cachoeira, aquele terreno lá embaixo que é nosso, que tem criação de gado, tem até ali no rio. Então, como eu falei, Rio Fagundes, que faz a divisão dos municípios. Então lá é Paraíba do Sul. Ali eu tenho a Estrada Real, então aqui é a Estrada Real. Aquele vinhedo que está ao fundo não é nosso, é o vinhedo da Fazenda Antunes, tá? E essa área toda aqui que é nossa, que a gente também vai ter aí preparar alguma coisa para comprar o cenário aqui com o nosso centro de degustação. Lindo. Show de bola. Acabamos a visita. O Jonilson nos recepcionou super bem aqui na Vinícola Arouca. Estou grandemente agradecida por tudo que você contou de histórias, nos mostrou nos mínimos detalhes. E muito obrigada. Nós que agradecemos, Mariane. E querendo voltar, quem também quiser nos visitar, ficamos aqui à disposição para mostrar aqui a nossa vinícola. Muito obrigada. Tchau.